Pois bem, estamos aqui reunidos, professores do Colégio Nacional, alguns professores representando a ciência da natureza. Faremos alguns comentários em relação à prova do Enem nesse ano de 2010. Está aqui junto comigo Paulo, professor de Biologia, meu querido Anderson, da Química, e meu afilhado... Padrinho dele. Meu afilhado Adriano, para tecer alguns comentários em relação à prova de Física. Bom, inicialmente vamos fazer uma análise geral em relação a essa prova. Das 45 questões, nós conseguimos identificar, computando todos os membros da equipe, não só nós quatro, mas todos os professores do Colégio Nacional, chegamos à conclusão que das 45 questões, 20 delas eram consideradas de nível fácil. 17 questões de nível médio e apenas 8 questões consideradas com um grau de dificuldade maior. Então, no tocante geral, percebe-se que a prova, 20 questões fáceis e 17 de nível médio, quase que a totalidade da prova, a gente acredita que o aluno deve ter tido uma certa facilidade para fazer essa prova. Apenas 8 questões consideradas difíceis. Quanto à abordagem da prova, né, o que o aluno precisava ter para resolver as questões? Bastava para ele apenas o conteúdo de Química, de Física e de Biologia? 34 questões. 4 questões das 45 bastava a interpretação, usar apenas o português, ou seja, ele não precisaria utilizar conhecimento nem de Biologia, nem de Física e nem de Química, né? E 7 questões que envolvia as duas, o conteúdo e a interpretação, né? Então veja que o conteúdo é sempre muito importante. É claro que para fazer uma prova o aluno tem que estar bem instruído, o aluno tem que estar sabedor dos assuntos principais dentro das diversas disciplinas, né? Se há ou não interdisciplinaridade entre as questões. Nós observamos 19 questões têm um grau de interdisciplinaridade bom. Dentre essas 10 questões, aqui está escrito 19, mas 10 questões fazia um contexto entre a Física, a Química e a Biologia. Mas 9 delas havia uma interdisciplinariedade com a Geografia, que na verdade para o Enem não faz parte da ciência da natureza, né? E 26 questões não havia nenhum tipo de interdisciplinaridade, né? É isso aí. Agora está aqui ao meu lado o professor Paulo. Paulinho, né? Paulo? Paulinho, Paulinho. E ele fará alguns comentários especificamente nas questões no tocante à prova de Biologia. Pois não, Paulinho, fica à vontade. Marcelizo, é o que havíamos comentado anteriormente ali. A prova de Biologia, comparando-se com a prova do Enem passado, é uma prova que, no nosso entender, foi uma prova mal distribuída, pelo fato que das 15 questões que nós selecionamos ali, achamos que tinha mais a ver com a Biologia, das 15 questões, 8 questões praticamente de Ecologia, né? Algumas frentes enormes da Biologia, como por exemplo a Zoologia, a própria Botânica, a Embriologia, que é uma frente pequena, mas que não foi em momento algum prestigiada. Então a gente acredita que essa prova poderia ser melhor distribuída nessas questões de Ecologia, jogasse algumas questões de Botânica, algumas questões de Zoologia, para que às vezes não frustrasse o aluno e o professor, que às vezes trabalham um conteúdo enorme dentro de sala de aula, e quando chega numa prova, vê das 15 questões, 8 questões de Ecologia, né? Então a nossa crítica maior é em relação a isso. Também podemos não só criticar, elogiar, porque quando se compara com a prova anterior, o tamanho dos textos presentes nas questões ele foi reduzido, algumas questões com textos pequenos. No tocante da prova anterior, sempre houve a crítica que os textos eram enormes, o aluno tinha que ler, e às vezes não necessariamente ele precisava do texto para resolver essa questão. Já nessa prova agora, parece que o bom senso às vezes falou mais alto e muitas questões tiveram seu texto reduzido. Então, tem essa parte aí que a gente pode elogiar, mas a parte crítica é com relação à distribuição, que algumas frentes não foram prestigiadas. Com relação ao grau de dificuldade, a maior parte das questões foram de nível médio para fácil. Apenas 2 questões de nível difícil. Isso fica direcionando, né, Paulinho? Porque
o aluno vai fazer uma prova dessa, ele estuda várias frentes na biologia e de repente ele pega uma prova dessa e vê que a maioria das questões é numa única frente de ecologia e é uma frente considerada inclusive até pequena em relação às outras, isso passa a interferir na preparação para outros alunos no futuro. Sem dúvida porque alguma. ele passa a valorizar mais uma disciplina em relação à outra, não é? Certinho. Mas é isso, muito bem. Obrigado, Paulinho. Anderson, e você? O que você nos diz a respeito da química? É o seguinte, a prova de química, ela foi uma prova que nós, na verdade, temos que elogiar. Foi uma prova boa, né? Não foi uma prova ruim, tá? Das 8 questões que você colocou como sendo de nível difícil, 5 são questões difíceis relacionadas com a parte química, né? Das 7 questões que você colocou como sendo de interpretação com conteúdo, nós pegamos aí 5 questões desse tipo, né? Então foi uma prova boa, tá? Apesar que a gente tem algumas considerações a ser feitas. Por exemplo, química orgânica. A gente trabalha química orgânica o semestre inteiro. E aí você pega uma questão de química orgânica onde o aluno apenas bastava interpretar o que estava escrito no texto, né? E a hora de montar o composto, ele tinha que ter um conhecimento muito pequeno, mas muito pequeno, para fazer a questão. Tivemos questões difíceis? Muito difíceis. Um grande problema que nós encontramos nessa prova, e consideramos uma prova difícil, cálculo. Cálculo extremamente complicado para um aluno, né? Eu estava lá fazendo a prova, e eu achei complicado fazer aquelas contas grandes, né? Então, assim, o aluno ele já não tem esse tempo. E ainda pega uma prova para fazer aquele tanto de questões com um grau de dificuldade grande em relação a cálculos, aí fica complicado, né? Mas, no mais, foi uma prova boa, né? Caiu muita coisa atualidade, interessante falar. E apenas comentar uma questãozinha, né? Que ele falava de relação de energia, né? Apesar que várias questões ali, não só na parte química, na parte de biologia e na parte física, também veio a respeito de energia. Mas um comentário rápido é que se o aluno prestasse atenção em algumas palavras na própria alternativa ou na própria alternativa de uma questão ou de outra, ele resolvia a questão. Ele não precisava ficar muito apegado a conteúdo, né? A própria interpretação dele já chegava no gabarito. Então, nós consideramos uma prova boa, não foi uma prova também assim que a gente tem que, né, só criticar. Foi uma prova boa, mas eu tenho certeza que nossos alunos vão sair muito bem nessa prova. Se você pudesse fazer uma análise em relação à prova anterior do Enem, a química daquela prova e dessa, qual é o grau de dificuldade? Se ficou mais difícil, se foi mais bem elaborada, se teve alguma diferença significativa? Teve. Essa prova foi muito mais elaborada, né? Você vê que a pessoa que fez a prova, ela teve um cuidado maior com as questões, né? Não cometendo erros. Dificilmente você vê algum errinho que foi 1 em 1000, né? Podemos dizer assim, né? Mas em relação a outra prova, menos texto. Isso foi muito importante para a gente e para o aluno com certeza, né? Então, assim, em relação à outra prova, a prova anterior, dá de 10 a 0. Ah, que bom. Muito obrigado. Eu acho que o importante é a evolução, né? Quanto mais vai passar o tempo, com certeza a evolução ela vai aumentando. E a tendência é ir aperfeiçoando. Com certeza. Muito obrigado, Anderson. Está aqui ao meu lado, então, o professor Adriano. E a prova de física, Adriano, o que você achou dela? Então, Marcelias, eu estava até escutando o comentário do Paulinho, de que a prova comparada, ele viu aí algumas faltas de partes da biologia. Na física, a gente viu uma distribuição bem mais adequada. E quanto à prova de química, onde o Anderson disse que essa foi uma prova mais elaborada, mais difícil, nós vimos exatamente o processo inverso, sabe, o Anderson, na de física, né? Na prova passada, por ter sido vazada a prova e eles soltarem uma outra edição, parece que a mão bateu mais forte. As questões estavam muito mais complicadas na prova anterior do que nessa, né? Mas assim, achamos a prova uma prova bem interessante e nós procuramos até fazer uma análise das 45 questões da ciência da natureza. Eu até perguntava para a equipe de química quantas que eles achavam que eram assim, questões um pouco mais polêmicas. Eles apontaram uma, né, Anderson? Parece que tinha uma questão mais polêmica, né? De física, uma também, que é uma que eu vou fazer o comentário aqui. Quer dizer, se 2 questões chegam a trazer problema numa prova de 45,
eu acho que chega a ser insignificante, né? Porque duas questões nesse universo de 45 daria o quê? 5%, talvez? Pouco menos que 5%. Exatamente. Né? Então, vou fazer um comentário dessa questão aqui. Ok. Essa questão foi uma questão que tratava de Júpiter. Ela dizia o seguinte, que Júpiter, o planeta gasoso, ele tem algumas faixas, né, que estão sempre marcadas nas imagens, que se captam com os vários telescópios, nas várias fotografias. E que no ano de 2009, aliás, essa data já estou trazendo por minha conta por uma pesquisa que eu fiz, uma dessas manchas aqui do hemisfério sul, ela desapareceu, né? E a questão discutia exatamente isso, o porquê do sumiço, do desaparecimento dessa faixa. Eu confesso que nós da equipe, quando pegamos a questão, não achamos uma resolução para ela que fosse adequada, não achamos uma alternativa que satisfizesse. Primeiro porque nós não tínhamos essa informação. Claro que a prova do Enem tem como proposta que o aluno saiba o que está acontecendo ao redor dele, que ele entenda o mundo que o cerca, mas essa questão ela não trazia no texto informações suficientes para que ele achasse a resposta certa, né? Então eu procurei fazer o seguinte, a questão ela trazia a fonte de onde foi tirada essa foto e algumas informações no site inovaçãotecnologica.com.br. E olhando nesse site, nós pegamos lá alguns fragmentos e um que chamou bastante atenção, que dizia o seguinte, olha, os cientistas eles ainda não sabem o que provocou o desaparecimento da gigantesca faixa escura. Então, me pareceu, no mínimo, pouco cuidadoso de quem fez essa prova colocar esse assunto. Porque os cientistas ainda não sabem explicar o porquê do desaparecimento. Então, o aluno não tinha porquê. O aluno deveria saber? Pois é. E vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que um aluno, de repente, até se interessou pelo assunto e buscou fontes de conhecimento diferentes para explicá-lo, né? Eu procurei ler um pouco mais, porque, confesso, eu não tinha informação ainda, não tinha visto isso ainda, né? E encontrei uma citação de que o telescópio Hubble, ele captou imagens que começaram a clarear um pouco mais o porquê desse desaparecimento. Na verdade, pode ser não um sumiço pelo gás ter sumido mesmo, mas sim uma colisão de um meteoro que teve próximo, uma desintegração de um meteoro, que criou uma nuvem de amônia que pode ter encoberto o anterior. Tá certo? Então, talvez essa questão do Enem merecesse até uma discussão. Se fosse uma prova em Uberlândia, com certeza essa seria uma das que a gente discutiria, pediria anulação, né? Talvez fosse melhor deixar essa questão sem anotação de gabarito. Nós escolhemos uma das alternativas, mas naquela tendência de falar que precisa se marcar um gabarito, ok? Então é isso, o comentário para a prova seria esse, dessa questão, né? E assim, no geral, uma prova boa, tivemos a felicidade de fazer alguns comentários na aula de véspera que foram certeiros. Vocês dizendo, Paulinho, que parece agora ter um enfoque maior em algumas das partes, como na ecologia, certo. Eu tenho a certeza que em poucos exames mais, nós vamos ficar muito treinados nessa prova, nós vamos conseguir ler a prova inteira para o aluno. Tem algumas questões em física que já estão batidas. Hoje a equipe de física selecionou uma de consumo de energia elétrica, que essa não está faltando nas provas. Então, se lá na biologia a ecologia já está sempre presente, se o aluno vai começar a olhar mais para esse assunto, para a física também já existem as questões chaves já. E para a química também. Também já tem. Com certeza na biologia também. Questões, inclusive, uma questão que abordava a diferença entre soro e vacina, o que existia numa, se é antígeno, se é anticorpo. Eu creio que às vezes, Adriano, porque da mesma forma que nós estamos fazendo essa crítica em relação a se cobrar muitas questões de um conteúdo só, isso também vem a ser críticas de outras escolas e a equipe que monta essas questões venha ter o cuidado, então, na hora de montar, às vezes, para não colocar tantas questões de uma frente só, porque tem outras frentes, como, por exemplo, citei a própria botânica, a zoologia, que são frentes importantes que merecem ser cobradas, não pode deixar de lado. Então, eu creio que, na melhoria da tentativa de melhoria dessa prova, colocar uma prova mais heterogênea em termos de conteúdo, em termos de frentes. Vocês entendem que a proposta principal do Enem talvez tenha sido deixada de lado, porque desde quando o MEC divulgou essa nova prova, havia o comentário de que não se havia a necessidade de conteudismo exagerado. E os números não estão mentindo, né? É verdade. 34, se não me engano, Isso, que são de isso. conteúdo, 34. Então, até onde vai a proposta mesmo de só se ter interpretação, menos decoreba, menos memorização, né? É verdade. Bom, amigo, E só para finalizar, você está percebendo que a prova ela está caindo muito numa linha só, energia, Os né? grandes temas, né? Os grandes temas. Os grandes temas, energia, água,
né? Que sempre está na prova e sempre eu acho que, né, nós podemos, podemos já ficar esperto aí e falar para os nossos alunos que sempre vai vir isso nas provas, né? Sem Com dúvida certeza. Esses eram os principais comentários em relação a essa prova do Enem. Um abraço. Agradeço a todos vocês pela presença. Até mais. Muito obrigado. Até logo. Um abraço.